Paulo Teixeira. Oi, André. Beleza, Paulo. Deputado federal, presidente da Comissão Especial do Projeto de Lei 399. Paulo, eu só queria assim, iniciar dizendo que eu te conheci na primeira marcha da maconha no Ibirapuera, em São Paulo. Na realidade, teve uma marcha no ano anterior, mas não foi propriamente uma marcha. A primeira marcha realmente da maconha que ocorreu foi no Ibirapuera, em São Paulo, em 2008, onde a polícia chegou dizendo que tinha uma ordem judicial proibindo a marcha, e a polícia disse que a gente não podia falar nem a palavra maconha, nem colocar nenhum cartaz sobre maconha. Inclusive, chegou atrasado na manifestação um conhecido, não vou dizer o nome dele, que de repente ele não gosta, mas ele chegou com um cartaz escrito: não fumo maconha, não bebo, não uso drogas, mas sou a favor da legalização. Como tinha a palavra maconha, ele foi preso e nós ficamos no final da marcha e conseguimos que ele fosse colocado em liberdade. Então, quero dar esse depoimento para dizer que você é um pioneiro na luta para que a gente pudesse debater a maconha no Brasil. E agora nós temos aí um debate, né, sobre um projeto de lei que é importantíssimo que esse debate continue, e nós teremos nessa terça-feira, eu queria abrir para você o horário e tudo, nós teremos uma votação importantíssima e considero que é importantíssimo que o PL passe nessa votação para que esse debate que a gente, na realidade, começamos, né, na marcha de 2008, para que ele possa continuar acontecendo no Brasil. Então, fiz essa breve apresentação sua e dizer que é uma honra estar aqui conversando com você na TV 247. André, eu te agradeço. Realmente, há muito tempo nós estamos juntos. Você se recordou de um evento em 2008, já faz 13 anos desse evento, né? E de lá para cá muita coisa mudou, inclusive a marcha conseguiu a decisão judicial para garantir a sua liberdade de expressão, né? E foi assim que de lá para cá muita coisa aconteceu. E amanhã, André, nós vamos votar o projeto 399 de 2015. É o que permite o uso medicinal da cannabis no Brasil. Uso medicinal, por quê? A lei no Brasil, ela já autoriza a lei de drogas, ela proíbe tudo, mas já excetua o uso medicinal. Nós devíamos, desde 2006, já oferecer medicamentos à base de cannabis, porque o legislador, lá em 2006, portanto, há 15 anos, já tinha a visão de que poder-se-ia implementar no Brasil o uso medicinal da cannabis, né? E aí tem um projeto, que é o 399, de um deputado do Sergipe, Fábio Mitidieri, do PSD de dado, né? E que esse projeto permite o uso medicinal da cannabis no Brasil. E aí eu vou abrir um parênteses, André. Os conservadores, os ultraconservadores estão dizendo que a cannabis não tem efeitos medicinais. Tem. O mundo inteiro já descobriu. Já são 50 países que regulamentaram o uso medicinal. 2 cientistas, um israelense e um brasileiro, que desbravaram os estudos sobre o uso medicinal da cannabis, né? É importante dizer que no Brasil se permitiu o uso medicinal da cannabis para uma série de problemas de saúde, né? Enfermidades, desde a até a década de 50, praticamente. Ali tinha medicamentos para asma, bronquite, problemas de sono, e tinha medicamentos à base de cannabis. Depois da guerra às drogas,
ela foi tão intensa que acabou impedindo, né, o uso, inclusive medicinal, da cannabis. E onde está o uso medicinal, né? E aí eu vou colocar uma questão, André. Quem hoje reivindica o uso medicinal são mães. Normalmente mães, avós de crianças que têm autismo, crianças que se violentam muito, que se ferem muito com autismo. A cannabis tem se mostrado eficaz na cura, não na cura, mas eu diria na diminuição dessa agitação, dessa violência daquelas pessoas que são autistas. As epilepsias refratárias, refratárias por quê? Porque nenhum medicamento resolve. De crianças que têm, às vezes, 30, 40, 50 convulsões. E você imagina para o cérebro dessa criança o que é uma convulsão, qual o dano que ela pode ter com a convulsão. A cannabis tem mostrado que essas crianças passam a não ter convulsões, diminuem muito acentuadamente as compulsões e passam a ter vida, vida normal, né? Dores crônicas, tem muitos médicos, inclusive no Brasil, que substituem os opioides pela cannabis. É muito importante isso, porque o efeito colateral dos opioides é muito pior do que a cannabis. E aí, André, a contradição de você ter os opioides regulamentados, legalizados, que vêm da papoula, né? E não ter a cannabis regulamentada para fins medicinais. E muitas pessoas com dores crônicas acabam substituindo os opioides pela cannabis, medicamentos com efeitos colaterais gravíssimos pela cannabis com efeitos colaterais muito quase inexistentes, né? Então, dores crônicas, fibromialgia, há muitas pessoas que utilizam para a fibromialgia. Também esses tratamentos de câncer, né? O câncer, quando a pessoa toma a quimioterapia, aquilo deixa a pessoa extremamente abatida, e os tratamentos com cannabis têm mostrado eficácia para os pacientes de câncer quando estão se tratando com quimioterapia, os pacientes de AIDS quando se tratam com antirretrovirais. E aí, uma outra utilização, além da questão ocular, né, glaucoma, que é a pressão ocular que pode levar ao derrame de vista, tem também as doenças neurológicas, as doenças neurológicas. A cannabis tem sido usada muito para esclerose múltipla, para o Parkinson e para o Alzheimer e tremores essenciais. Então, tem 3 categorias, ou 4 hoje, que ela é muito utilizada, que é a categoria de dor, de doenças neurológicas, de epilepsias ou convulsões resultantes das epilepsias, né? E também nesses tratamentos dos efeitos colaterais de câncer e de AIDS, né? 2 cientistas, um brasileiro, doutor Elisaldo Carlini, quem homenageia aqui hoje, você conheceu tão bem, um grande mestre na Unifesp, do CEBRID, ele, juntamente com um cientista israelense, que desenvolveram, descobriram esse efeito anticonvulsionante que a cannabis tem. Isso é, a diminuição das convulsões e também uma aplicação nos tumores, né? E assim eu vejo que há hoje um campo muito grande, André, de pesquisa aplicada à cannabis relacionada à medicina, relacionada à farmacologia e relacionada à ciência, né? E no mundo inteiro, quando eu digo 50 países, você pega os países assim da Europa
toda a Europa Ocidental, você pega a América do Norte, você pega também países asiáticos que estão aplicando. E um país como o nosso, um sistema de saúde do tamanho do nosso, que está mostrando assim um sistema de saúde poderoso, bastante musculatura, não está podendo utilizar desses mecanismos. E o que está acontecendo? Ou as pessoas têm que importar a um custo altíssimo, ou tem que comprar. Na farmácia tem dois medicamentos. Um é o Mevatil, que custa R$ 2.800, e o outro é um medicamento de uma empresa brasileira que chama Pratidana 12, que custa R$ 2.000. Né? Então, digamos assim, das alternativas legais, restam essas duas. Ou a pessoa tem que ir a juízo e pedir um habeas corpus para plantar, para extrair da planta o xarope para cuidar das suas enfermidades. E é por isso que nós queremos a regulamentação urgente para fins medicinais, para a produção na indústria farmacêutica, na produção para as farmácias de manipulação, para as associações de pacientes e também para a pesquisa científica. Então, o projeto ele tem esse objeto, mas também tem um outro objeto, que eu não sei se ele vai se manter, que é o objeto da cannabis não sem efeito psicoativo, chamado cânhamo, que tem também uma aplicação industrial para cosméticos, fibras e outros usos que estão sendo muito utilizados nos Estados Unidos, no Canadá, na China, né? Inclusive substituindo o algodão para a produção de roupa. Paulo, também é o seguinte, o projeto, até só, que horas vai ser a votação amanhã, Paulo? Amanhã às 9 vai Às 9 ser horas. transmitido, assim, desculpa a ousadia, mas se a TV 247 quiser transmitir, vai ser muito importante a transmissão, a partir das 9 horas. É um projeto que está muito discutido e, assim, ele está muito disputado, tem um equilíbrio muito grande. Nós estamos com uma ampla vantagem, André. A primeira votação nossa foi 19-12, favoráveis a nós. Mas o que o governo, porque o governo assumiu a oposição ao projeto, o que eles fizeram? Eles trocaram muita gente, né? E levou um empate, 17-17. Mas mesmo assim, o empate nos é favorável, porque quem desempata nos encaminhamentos é o presidente, que sou eu, e quem desempata no mérito é o relator. E o relator é favorável. Então, nós temos uma maioria, mas o governo fez de tudo para nos derrotar. Paulo, seguinte, eu acho importante esclarecer também, porque, por exemplo, a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, ela apoia o projeto com críticas. Tem várias críticas, mas acho que é importante você colocar o seguinte, porque as pessoas têm que saber que existe um processo legislativo, onde tem a proposição, onde tem a discussão, a votação, a sanção, o veto, quer dizer, um veto pode ser derrubado. Então, é um projeto que está na Câmara dos Deputados, quer dizer, ele acho que tem um poder conclusivo, iria direto ao Senado, mas pode caber um recurso ao plenário. Então, quer dizer, tem muito caminho ainda, muito debate sobre esse assunto. E acho que a gente tem que, primeiro, até, de certa maneira, demonstrar à população que o governo Bolsonaro, inclusive a proposta desse projeto é de um deputado da base do governo Bolsonaro, do PSD. E dizer que o governo Bolsonaro ele não é contra a maconha, o óleo de maconha, que muitos chamam, inclusive, de remédio, discordam que é medicamento, tem esse debate também. Mas o que o governo, na realidade, ele quer monopolizar
no Brasil, a venda da maconha, do óleo de maconha, por uma empresa chamada Prat Dona Dulce, que está vendendo esse medicamento para epilepsia refratária infantil a R$ 2.200. E eles patentearam esse óleo no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O que é patentear? É tornar propriedade privada um óleo que o doutor Rafael em Israel, o doutor Carline no Brasil, né, todos eles já sabiam desse óleo há muito tempo e é um óleo trivial, que pode ser feito pelas mães em casa, inclusive, né, e fazem esse óleo em casa. Então, o governo, na realidade, ele quer ter o monopólio. Ele tem inclusive, mais de 10 pedidos para monopolizar outros óleos de maconha com THC, com CBD. Então, acho que a primeira coisa que tem que colocar é que o governo Bolsonaro ele não é contra a maconha. A gente tem que desmistificar, isso é uma mentira, isso não é verdade. O que ele quer, porque quando o INPI patenteia o óleo de maconha, o INPI, que é um órgão, é uma autarquia do Ministério da Economia, né? É uma decisão técnica, mas é uma decisão política. E você entrou com uma medida para derrubar essa patente no INPI. Então, são duas questões que eu acho importante informar. Primeiro, que o governo não é contra, ele quer um monopólio. E até depois mais à frente, eu vou falar até sobre que ele quer que a Anvisa tenha um monopólio da autorização em todo o país. Essa é outra questão, uma movimentação que está sendo feita no poder judiciário. Mas então que você, que foi um autor dessa medida para quebrar a patente do INPI, e já existe, não sei se já tem uma decisão, mas já existe um parecer dizendo que esse óleo é um óleo trivial, quer dizer, que o governo Bolsonaro, que a Prat Dona Dulce não inventou nada, eles não inventaram nada. Eles querem ser o quê? O proprietário privado de um óleo todo mundo, trivial, que todo mundo já sabe fazer no mundo inteiro, né? Então, queria que você abordasse esses aspectos que eu levantei aqui, Paulo. André, eu vou tentar tratar as questões que você é, abordou. Caso eu esqueça, por favor, me ajude. Né? Mas, em primeiro lugar, inclusive o governo atual reconheceu a natureza medicinal da cannabis. Foi uma RDC da Anvisa de 2019 que reconhece os medicamentos à base de cannabis, inclusive com THC. Porque eles, quando combatem, falam: não, eu acredito no canabidiol, mas não acredito no THC. O THC está na farmácia. Esse Mevatil tem THC. Então, o próprio governo já concebeu que tem um caráter medicinal, autorizou medicamentos à base de cannabis, mas tem um monopólio, que é um monopólio feito por duas empresas, dessa Prat Dana Dulce e também da empresa que vende o Mevatil. E o que o governo tentou fazer? Ele deu uma fortuna para a Prat Dana Dulce conseguir firmar o seu medicamento, passar todas as etapas de aprovação para vender ela para o SUS. Então, o que o governo fez? Ele tentou construir um caminho único para só uma empresa e eles prometem que vão oferecer esse medicamento de graça no SUS e que é questão de tempo, mas eles estão prometendo isso há 2 anos já. Mas essa prática da Anaduze não conseguiu, digamos, chegar num chamado grau farmacêutico. Mas eles já deram 4 milhões do BNDES para fazer todos os exames clínicos para chegar na etapa superior para vender o medicamento, ainda que ela já esteja autorizada a vender esse medicamento nas farmácias, mas ela não conseguiu ainda chegar naquele nível
que o SUS possa comprar. Então, imagina, André, você ter uma empresa que seja a única vendedora de medicamento para o SUS. É uma fortuna que essa empresa vai ganhar. Posso Fora fazer só uma parte? certo. Só para explicar. Porque, na realidade, é o seguinte: como a estratégia do governo é a seguinte, como ela é a única que tem a patente, consequentemente, numa licitação pública para o óleo ser disponibilizado de forma gratuita no SUS, que todos nós somos a favor, né? Mas qual a estratégia? Como só teria uma empresa com a patente, não teria licitação. Não teria Isso, licitação. Então, é é isso. uma estratégia não só de ter a propriedade privada de um óleo que pode ser produzido de forma muito mais barata em todo o país, mas também ser apenas essa empresa a vender o óleo para o SUS a R$ 2.200, e parece que já existe um parecer do TCU dizendo que isso vai sair uma fortuna E, cara, e estão quebrando isso aí. Vai, Paulo, desculpa aí. não, mas eu acho que foi bom você lembrar, né? Porque aí é o segundo ponto. Eles quiseram patentear o óleo, né? É como se eu fosse no INPI e falasse: olha, eu quero patentear o chá de hortelã. O chá de hortelã. Quer dizer, como é que vai patentear uma planta que é secular e que todo mundo sabe que a extração, já há ciência mostrando que a extração dessa planta pode resultar nos efeitos XYZ para a saúde, no benefício de medicamentos, etc. Eles quiseram patentear. E olha aí, o governo ajudou. O governo deu rapidez. Aí eu trago e homenageio uma segunda pessoa, o Padre Ticão. Nós fomos juntos, peticionamos no INPI, juntamente com o Escritório de Advocacia de São Paulo, pedindo que não fosse patenteado, e de fato não foi patenteado, depois que a gente protocolou essa petição no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Né? Bom, uma terceira questão que eu acho importante, que você vem falando aqui, é o preço. R$ 2.000 para o SUS é uma extorsão ao SUS. É uma extorsão, porque tem crianças que usam 2 frascos por mês. Então, a cada criança, R$ 4.000. Tem gente que estima que 10 milhões de brasileiros poderão usar esses óleos. 10 milhões de brasileiros a R$ 2.000 por mês é uma fortuna, que tem aí um claro favorecimento a uma empresa privada. Né? A terceira coisa que você trouxe muito importante é esse projeto, ele não é de um partido político, ele não é do meu partido político. Ele, aliás, a autoria dele é de um deputado do PSD, Fábio Mitidieri, do Sergipe. Mas também o relator é do PSB, de bola, que é o Luciano Dutti. Mas ali apoia o PSOL, o PDT, o Chico D'Angelo, que é aí do Rio de Janeiro, apoia também o Cidadania, que é um partido que nós sempre tivemos em campos distintos, o PSD apoia, o Novo apoia, né? O PTB, tem deputados do PTB apoiando, tem deputados do PP apoiando, tem deputado do DEM apoiando. A última reunião que nós fizemos na semana passada, uma comissão geral da Câmara, dentro do plenário, foi um deputado do PP que falou: olha, eu tenho mal. Ele falou: eu tenho Parkinson. Ele falou: não gosta de chamar de mal de Parkinson. Ele disse: eu tenho Parkinson e eu sou usuário. Ele declarou lá nas câmeras que é usuário desses óleos. Né? Então, não é um projeto que tenha, assim, um viés político. Ele conseguiu alcançar quase todo o espectro partidário brasileiro. E, por último, isso que você falou, André. Amanhã a gente vai votar o mérito e vai votar os destaques. Tem uma disputa muito apertada nesse processo. E, ao votar o mérito e os destaques,
você vê que não tem hoje uma folga parlamentar para assim ter um conteúdo mais ousado, né? Então, por exemplo, não sei se nós vamos conseguir manter a produção de cânhamo, que é para fins industriais, para produzir tecidos, fibras, cosméticos, etc. Cremes, não sei se nós vamos conseguir amanhã, né? Mas se tiver tão apertada assim, talvez a gente só aprove se conseguirmos aprovar o medicinal, né? E aí ele vai para o Senado. No Senado ele ainda pode ser modificado. Se ele for modificado, ele volta para a Câmara e depois vai para a sanção presidencial. Ele pode vetar e nós podemos derrubar o veto também, né? A questão é a seguinte, André. Tem hoje uma pesquisa da revista Exame, da semana passada, que mostra que 80% da população brasileira aprova o uso medicinal da cannabis. 80%. Então, as pessoas que são contrárias estão na contramão da história, contramão da ciência. Mas não é, hoje em dia, dizer que tem gente contra a ciência não é novidade. Nós estamos vendo aí no debate da Covid, pessoas que defendem a cloroquina, que defendem a imunidade de rebanho, que são contra a vacina. Nós estamos assistindo na CPI esse processo, né? Mas tem um apoio social importante. E o Brasil não pode impedir que os seus filhos e filhas sejam privados da cannabis no seu tratamento de saúde. Como elas conseguem conquistar qualidade de vida, qualidade de saúde, né, usando esses medicamentos apenas por um preconceito. Isso é um preconceito. E quem nos ataca trata de coisas que nós não estamos tratando dentro desse projeto aí. Paulo, o seguinte, eu acho importante colocar que o projeto ele altera um artigo da Lei 11.343, porque tem várias críticas como se o projeto assambarcasse tudo sobre a questão. Não é isso, quer dizer, é um projeto que altera um artigo da 11.343 que fala do uso medicinal e fala de pedir autorização para o cultivo por prazo determinado, né? Então, é importante estabelecer, por exemplo, eu também tenho críticas ao projeto, mas o importante nesse momento é que esse debate permaneça. Esse debate tem que continuar. E ele vai continuar. Eu até nem quero entrar agora, nesse momento, porque eu acho que a gente pode fazer outras lives aqui no 247 sobre esse assunto, porque nesse momento nós estamos vivendo hoje um momento delicado, porque, obviamente, a posição conservadora avançou no Brasil inteiro, né? Nós temos, por exemplo, até só dando um exemplo, até pessoas de esquerda, do campo de esquerda, também se tornaram mais conservadoras. Nós estamos vivendo esse processo na América do Sul. Por exemplo, parece que já foi eleito o presidente do Peru, é um homem de esquerda, mas altamente conservador em várias questões. Não sei nem qual a posição em relação à maconha. Mas é importante colocar que nós estamos, depois disso, debatendo algo até do ponto de vista da soberania nacional. Porque os Estados Unidos, por exemplo, Nova York tem um PIB, um produto interno bruto maior que todo o Brasil, um estado americano, maior que todo o Brasil. E o governador de Nova York ele era contra a legalização da maconha, ele era contra. Mas, em razão da pandemia e da queda de arrecadação tributária e da queda do PIB, né, de Nova York, ele passou a ser o principal lutador pela legalização da maconha em Nova York.
em Nova York. Ele está sendo o principal. E já legalizou, já está no processo de debate de legalização. E até o que eu digo, é um debate, por exemplo, até dizer, os pastores negros das igrejas protestantes em Nova York, as deputadas negras, elas até disseram que eram a favor, sob uma condição, né? Que os negros presos por isso fossem colocados em liberdade. São pastores protestantes, né? Que são a favor, mas colocando essas questões e outras questões a mais. Então, acho que é importante a gente colocar isso, porque nós temos que debater esse assunto no Brasil. É o chamado ouro verde, e o Brasil não pode perder essa oportunidade, porque o Brasil pode ser um país que vai arrecadar muito dinheiro, muita arrecadação tributária, né? Nós estamos aqui no momento fazendo um debate da maconha medicinal ou da maconha como remédio e tal, mas é um início de um debate que nós temos que aprofundar no Brasil. E, como você falou, o projeto ele tem é um processo legislativo, e seria muito ruim para o país amanhã esse debate acabar. Então, amanhã é fundamental, na minha visão, eu tenho um apoio o projeto, também fazendo críticas, né? Desculpa, Paulo, o debate até sobre a questão do autocultivo, a gente pode fazer depois outro programa sobre isso, porque o que está acontecendo hoje no Brasil é uma movimentação no governo, nos tribunais, no STJ, e eu estou, inclusive, com assim, eu defendo uma mãe que tem 3 filhos autistas. Se ela fosse comprar esses medicamentos, ela iria gastar R$ 500 mil por ano, 500 mil para o tratamento dos seus filhos. E ela faz uma produção numa associação, mas muito mais barato. Mas esse eu acho que é um debate que a gente vamos fazer, a gente vai fazer de qualquer maneira, mas é importante que esse debate seja mantido no processo legislativo. Porque, só te dizer assim, essa movimentação do governo nos tribunais, querendo que a Anvisa monopolize as autorizações, esse debate ele é um debate jurídico, onde o que o governo quer? Dizer que a competência não é estadual, que a competência é da União, e que só a Anvisa pode autorizar. Mas a própria Anvisa, inclusive, tem 3 decisões do STJ mal informadas, que vão ser revertidas, porque a própria Anvisa ela não tem estrutura para isso. Quer dizer, ele quer substituir o poder de julgar dos tribunais em relação aos habeas corpus, para o autocultivo, para que a Anvisa tenha o poder de julgar. A Anvisa não tem essa estrutura, e parece que a própria Anvisa já se manifestou dizendo que não tem condição disso acontecer. Então, só te passando um debate que a gente vai fazer no 247 posteriormente, mas que agora, nesse momento, o importantíssimo acontecer amanhã é que esse debate continue na Câmara dos Deputados, até se alguém recorrer, que vá ao plenário, não sei até, eu digo o plenário da Câmara, né? Porque se pode haver um recurso, vai para o plenário da Câmara. Ou então, eles, não sei se, aí é até o poder conclusivo que vai direto ao Senado. Tem senadores que já falaram que fazem o uso como remédio medicinal da maconha, né? Então, o que é importante amanhã acontecer é que seja votado sim. E mesmo as pessoas que criticam, pô, a crítica é importantíssima para ver o debate, dizer que é importante que isso seja
aprovado amanhã para avançar nesse debate, que é um processo legislativo que avançado, está agora sob a sua presidência, mas que é um processo legislativo avançado, que vai continuar no Senado. Então, a gente não pode amanhã perder a oportunidade de acabar com esse debate dentro do Congresso Nacional. Né? Então, eu queria fazer essa colocação. Grande Paulo Muito Teixeira. obrigado, André. Profundamente conhecedor dessa matéria. Você leu o projeto, você conhece o projeto, você conhece essa matéria, você é advogado, tem um profundo conhecimento do direito dessa matéria, e eu concordo contigo. O projeto não é perfeito. Ele não abrange todas as questões, todas as demandas, né? Mas, digamos, é o que nós estamos conseguindo trazer para o debate, né? Eu estou vendo aqui um post da Mara Gabrilli no Instagram. O que você faria se a pessoa que mais ama sofresse com dores, né? E aí é um post que ela fez, acho, de um senhor de Goiás chamado Seu Ivo, que ele que tem um post do filho dele, mostrando ele num processo de Alzheimer já, agredindo os filhos, agredindo a esposa, e depois ele se tratando e deixando de agredir os filhos e a esposa, porque conquistou qualidade de vida. Então, eu espero que nós tenhamos essa situação de conseguir aprovar e continuar o debate, como você bem disse, o debate não pode terminar, mas nós não podemos, nesse momento, impedir. E essa legislação, André, ela está sendo baseada no que tem da legislação uruguaia, do que tem na legislação colombiana. Então, digamos, aqui para a América do Sul, é uma legislação moderna. E ela pega também toda a legislação que foi construída pelo, pela Anvisa. Ela pega todas as RDCs da Anvisa. Então, ela, do ponto de vista técnico, ficou bem feita. O Luciano Dutti pegou uma boa assessoria que o assessor para as associações, você pega a legislação da farmácia viva do SUS, né? Então, eu acho que essa adaptação das associações, tem gente que vai propor amanhã aumentar o tempo para a transição, né? Nós estamos propondo 2 anos de transição, a gente vai aumentar o tempo, enfim, nós queremos fazer uma legislação que dá um passo no Brasil. Talvez não dê todos os passos, mas dá um passo importante e ajuda as famílias brasileiras a resolverem ou a minimizarem os seus sofrimentos na área da saúde. E o Brasil sempre esteve na fronteira da ciência. E não pode agora, por preconceito, por atraso, por obscurantismo, sair da fronteira da ciência, se permitir ficar fora dessa fronteira da ciência, da medicina e da farmacologia e da qualidade de vida da saúde do nosso povo. Paulo, dizer o seguinte, uma coisa. Primeiro, o projeto, uma coisa positiva, o projeto impede medicamentos feitos com agrotóxicos, né? Ele coloca que tem que ser orgânico. Essa questão que você levantou das associações, o projeto, ele é uma crítica, porque não teria condições de cumprir o que está ali, mas o projeto ele estabelece 24 meses para adaptação das associações. Inclusive, tem um artigo que busca um incentivo para que essas associações consigam se adaptar nesses 2 anos. Mas você colocou aí, é só dar um exemplo, quer dizer, tem destaques, né? E esses destaques são propostas de alteração. Então, você está colocando aí que existe um destaque querendo aumentar esse prazo. Então, eu só dizer assim, eu acho importante colocar isso para as pessoas verem como nós temos um debate para fluir, né? Para fluir, que não pode parar amanhã. Eu só quero dar um exemplo assim, Paulo, porque é o seguinte:
Eu, por exemplo, veja só, eu sou um militante antigo da Marcha da Maconha. Meu pai teve câncer. Meu pai teve câncer. E o meu pai, ele não gostava de maconha, ele tinha um preconceito contra a maconha, apesar de ser, pô, meu pai, um cara, uma pessoa de esquerda, de esquerda. E no caso do câncer, meu pai teve câncer, quer dizer, a pessoa perde o apetite, a pessoa tem dores terríveis e a pessoa fica, perde o apetite, fica enjoada. E como a maconha ela traz o equilíbrio do sistema fisiológico, ela, junto com a quimioterapia, ela tira a dor, ela dá apetite e tira o enjoo. Então, passa a ser a doença terrível, o câncer, né? Uma doença que, pô, acho que é a que mais mata no mundo, não sei, né? Das que mais matam no mundo. Então, as pessoas estão abrindo mão desse remédio, desse medicamento, num caso de uma doença terrível. Estou vendo só, estou dando exemplo aqui. O meu pai é uma coisa que me dói até hoje. Eu falo, como é que pode eu, advogado da Marcha da Maconha, o meu pai viu a representação que eu fiz, porque eu que fiz a representação que garantiu as marchas, eu, o advogado Gerardo Xavier Santiago e o ex-vereador Renato Cinco. Nós fizemos a representação, meu pai viu isso. Quer dizer, então, toda essa minha batalha, mas o preconceito, ele que eu falava para ele, eu falava, pai, eu corro atrás, eu vou conseguir o óleo, vou tentar, vou conseguir, eu ia conseguir, óbvio que para o meu pai, né? Porque aí eu até vou te falar, nós, juridicamente, ninguém está praticando crime, seria eu estou agindo em estado de necessidade e ninguém poderia exigir de um filho uma conduta diversa para proteger o seu pai. E ninguém pode exigir de uma mãe uma conduta diversa para proteger o seu filho, né? Não é crime nenhum aí nesse sentido. Então, é uma dor, vou te falar, Paulo, é uma dor que eu carrego a vida inteira. Quer dizer, eu não consegui fazer com que o meu pai... E meu pai morreu de câncer. Tu veja. Então, é um debate que não pode ser encerrado amanhã. E, assim, só aproveitar essa questão que você falou do destaque, quer dizer, tem um destaque querendo aumentar esse prazo. É um exemplo, né, de que tem um ponto que há uma crítica que ele pode ser até alterado amanhã, né? Ou não, pode ser alterado no Senado. Quer dizer, o que não pode acontecer é amanhã esse debate parar. Não pode. É um atraso que o Brasil terrível para o país, né? Então essa colocação que eu queria te fazer, a gente fazer um programa aí em torno de já estamos aí com 43 minutos de programa. Queria já a gente pode fazer até de 1 hora, mas já se encaminhando para o final, para que mais pessoas assistam, para que a gente compartilhe esse programa, para que amanhã muitas pessoas tenham assistido esse programa. Eu acho que a questão central, e aí eu queria passar para você, é essa, quer dizer, é um processo legislativo, um debate no Congresso Nacional que não pode terminar amanhã. Não pode terminar. Mesmo aqueles que criticam devem apoiar até de forma crítica, porque esse debate não pode ter amanhã. Até dizer para você que as articulações das marchas de todo o país, eles estão prestando uma solidariedade a você, porque você foi agredido no debate, você foi agredido por um outro deputado, quer dizer, algo não pode acontecer num processo legislativo, tem que ter o princípio da urbanidade, né? Ali não é lugar de. Ali a briga é na argumentação, né? Na argumentação. Então, eles estão prestando solidariedade a você. Amanhã todas as marchas vão assistir, criticando, aliás, no sentido de desmascarar o governo, porque o governo não é contra a maconha, como já falamos aqui, ele quer o monopólio da maconha para uma empresa no Brasil. Então, já a gente caminhando aí para o final, já estamos com 45 minutos.
Nesse sentido, que eu apelo para que amanhã seja aprovado o PL. Isso não quer dizer que, aprovado o PL amanhã, vai ser isso que vai virar lei. Não, ele continua num debate, né? E continua numa luta, né? Que pode ser até vetado, e esse veto pode ser derrubado. Então, é importante que essa colocação. E aí eu passo para você, grande Paulo Teixeira, da luta das antigas, né? Do início, né? A gente tem que falar, né? As pessoas que estão desde o início nessa luta. Você é uma pessoa que está desde o início dessa luta. André, minha admiração por você. Você é um grande brasileiro, corajoso, profundo estudioso dessa matéria, viveu situações dramáticas como essa que você relata do seu pai, né, que poderia ter tido um tratamento mais digno, mas o país não propiciou esse tratamento mais digno. Mas, bom, você não, por isso você não deixou de cuidar do tratamento dos demais, né, dos demais brasileiros. É isso que você está aqui bastante empenhado. E, como você disse, esse debate não acaba amanhã. Eu peço, né, que todo mundo que puder falar com os parlamentares da comissão, ajudando na aprovação dessa temática amanhã da maneira mais ampla possível. E depois o tema continua, não é? A Câmara não é o último lugar para esse debate. O Senado também pode modificar esse projeto. Não é? O Senado hoje tem sido uma casa também muito equilibrada, eu acho que pode ajudar muito no equilíbrio desse debate. E a vida continua, mas nós precisamos propiciar ao povo brasileiro acesso a esses medicamentos. Hoje já tem no Brasil, André, 2.000 médicos prescritores, cientistas. Você tem aí no Rio de Janeiro muitos médicos. Me perdoa, assim, não sei se o farei corretamente, mas mencionar o doutor Faverê, Eduardo Faverê, da Eduardo UFRJ, Faverê. é um grande cientista. Você também tem a Margarete, que é da PEP, ela e o Marcos, o casal que foi Doutora Margarete, advogada. advogada, ela foi um dos primeiros que conseguiram o medicamento, né, judicialmente no Brasil, né? Ela desbravou. Então, o Rio de Janeiro é também um lugar de grandes cientistas e o que a gente espera é que nós saiamos do preconceito, do obscurantismo, para as luzes e para a clareza científica, para a gente não negar aos brasileiros e brasileiras um tratamento adequado para as suas enfermidades, que muitas delas requerem esse medicamento, e através desse enfrentamento que nós vamos conseguir. E como você disse, não vamos conseguir tudo, mas não acaba aí a nossa luta. Muito obrigado, André, pela oportunidade de participar. Agradeço a você, agradeço a TV 247 e agradeço também todos os internautas que participaram conosco dessa transmissão. Eu tô avisando aqui que a gente está fechando, pode ir fechando a qualquer hora, pode ir fechando agora, até pode se interromper no meio, já estamos terminando. E dizer, Paulo, com uma grande honra estar debatendo contigo esse assunto, e a gente vai continuar, né, nesse debate. Esperamos que. Vamos continuar de qualquer maneira, mas nós esperamos que amanhã ele não seja interrompido no processo legislativo, que isso é muito importante, né? A gente que somos pioneiros aí, abrindo o debate no Ibirapuera, em 2008, né? No Ibirapuera, em 2008, e esperamos que amanhã seja aprovado para que esse projeto continue nesse processo legislativo e que a gente possa debater mais amplamente dentro do processo legislativo. E fora dele, a gente vai no 247, obviamente, eu vou te chamar outras vezes, para a gente falar do ponto de vista de vários pontos de vista. Tá bom? Tá bom, e eu quero agradecer a solidariedade
das marchas que me ofereceram nesse momento de agressão que recebemos. Quer dizer, não é por aí que nós vamos enfrentar o debate no Brasil. Eu agradeço a solidariedade de vocês também. Um abraço a todos e todas que assistiram e também que podem ajudar na aprovação amanhã. Falem com os parlamentares da comissão do projeto 399/2015 e você pode encontrar o seu teor no site da Câmara, o voto do relator e acompanhar amanhã pela internet esse debate. Paulo, olha, quem vai fechar o programa está assistindo, ele ele está aqui, então encerramos aí e vamos fazer vários outros debates, Paulo. Vamos ver se encerram aí para a gente. Tá? Um grande prazer. Amanhã, 9 horas. 9 horas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço.